Livro de Jó, capítulo 6, versículo 8, vai dizer assim: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltar-se a sua mão e acabasse de uma vez comigo. Isto ainda seria a minha consolação, meu consolo, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Amém. Amém. Então, sua santa. Como é que é isso? Nós estamos em propósito na campanha Ninguém Pode Agir. Ninguém pode impedir o agir de Deus. E eu creio muito nisso, irmãos, que ninguém pode impedir o agir de Deus. O livro, o capítulo 6 de Jó, ele está sobre as cinzas ali que a Bíblia descreve no hebraico, quer dizer monturo de lixo. Ele está fora da cidade, no lugar onde era depositado os lixos, e 3 amigos dele, de Jó, resolveram condoer-se. A Bíblia vai dizer que consertaram juntamente, condoer-se e consolá-lo. Eles tomaram conhecimento do que havia acontecido com Jó, acontecimento este que baseava-se ou resumia em perdas, porque era conhecido não somente desses 3 amigos, mas de todos que viviam na época de Jó, a respeito do estado de Jó, que era um estado próspero, e a sua fé também era conhecida e também era medida em relação à prosperidade que ele possuía. E Deus resolveu agir na vida de Jó para dar, por meio dela, testemunho para as pessoas, inclusive para nós. Isto é importante porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Este agir de Deus tem 2 vertentes. Ninguém pode impedir o agir de Deus quando Deus está decidido a nos abençoar. Quando Deus está decidido a nos abençoar, Ele usa até o ímpio que não teme a Deus para cumprir o propósito de Deus de nos abençoar. E a outra vertente é quando Deus quer agir em nossas vidas com a intenção de trazer a nós lições para tão somente depois dar a nós a recompensa do ensinamento que ele nos submeteu. Na verdade, Jó não tinha
culpa nenhuma de ser alvo desta luta, desta prova que o próprio Deus o sujeitou, o submeteu. Não havia nele nenhuma brecha que pudesse ser motivo ou razão pela qual Deus pudesse trazer a ele motivo de tantas perdas. O que aconteceu é que Deus resolveu agir na vida de Jó. Isto é importante porque nós, crentes ocidentais da igreja do século 21, nós só medimos o agir de Deus quando este agir nos traz benefícios materiais ou nos dá um certo bem-estar físico ou de poder possuir alguma coisa. Mas na verdade é explícito, é claro que no livro de Jó Deus também age em nossas vidas, não trazendo, mas tirando de nós o que nós já conquistamos ou que nós já possuímos. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Dizem que não há vitórias sem as lutas, na verdade, que Jó está passando, consequentemente, agenda um dia de vitória. Se não há vitória sem luta, então consequentemente as lutas elas agendam um dia de vitória. Só que nem sempre nós saberemos quando este dia irá chegar, porque Salomão vai dizer que há um tempo, e esse tempo é tempo kairos, não é tempo cronos, de onde vem a palavra cronômetro ou relógio, mas é um tempo kairos, que quer dizer tempo determinado por Deus. E este tempo tão esperado em Deus por esta vitória chegar, está sujeito ao propósito de Deus. Isso é importante, porque às vezes não é por muito esperar que Deus vai me atender, mas é pelo fato de Deus conseguir cumprir o seu propósito nas nossas vidas. E Jó está debaixo deste agir de Deus, mas um agir em que Deus quer ensinar a ele, dar a ele algumas lições. Isto aqui é importante, irmãos, porque nós vamos perceber que alguns crentes não sabem conviver com isso, não sabem administrar este agir de Deus, e de vez em quando eles estão submetidos por Deus dentro deste agir, eles querem encontrar um culpado para justificar a dor que eles estão passando, e às vezes não saber administrar ou compreender este agir de Deus, nós acabamos a perder a vitória que está já agendada lá na frente. Jó está rodeado de 3 amigos. Quantos amigos? E cada um deles vai dar o seu conceito do sofrimento, da consequência do sofrimento de Jó. E todos os conceitos estão baseados no fato de Jó estar em falta com Deus, o que não era uma verdade. Jó, a própria Bíblia vai dar testemunho que ele era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem reto também. Então, o conceito dos seus amigos com relação ao sofrimento de Jó era equivocado. Isso aqui é importante,
só para vocês verem que como as pessoas têm dificuldade de entender o agir de Deus, quando este agir traz perdas, traz sofrimento. Nem os amigos de Jó estão dizendo que é consequência de um pecado, mas nem todo sofrimento é consequência de uma falta. Às vezes será, como é aqui, consequência de um agir de Deus. Não é, claro que não é, que Deus nem sempre vai querer ver em nossos rostos alegria. Deus de vez em quando quer ver nos nossos rostos lágrimas, porque as lágrimas nos levam a refletir, a pensar, a colocar na balança até mesmo a nossa fé. Imagine Jó agora no monte de lixo, no lixão da cidade, refletindo nos dias anteriores, pensando, medindo entre fé e razão. E os amigos, por não entender nada de agir de Deus, e é claro que na igreja hoje as pessoas também não entendem isso, sofrer não é consequência de um abandono de Deus, não é consequência de um pecado. Às vezes pessoas estão com lágrimas nos rostos, sofrendo perdas, mas nem sabem elas que elas estão debaixo de um agir de Deus. E a melhor coisa de sofrer ou estar sofrendo é saber que estamos sofrendo, mas Deus está no controle do nosso sofrimento, ou Deus está por detrás deste agir que está trazendo esta tristeza no coração, está trazendo estas perdas. E no capítulo de número 4, um dos amigos, ele começa a dar o seu conceito. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Ele começa a dar os seus conceitos a respeito do sofrimento de Jó. E no capítulo 6, nós acabamos de ler, Jó vai dar sua primeira resposta às acusações. E nós lemos aqui que Jó disse no versículo 8, por estar ouvindo uma acusação que Jó sabe que não tem origem verdadeira. Porque nós sabemos quando o sofrimento é consequência de um pecado, e nós sabemos quando o sofrimento é consequência de um agir de Deus. E Jó vai dizer assim: quem dera que se cumprisse o meu desejo. Ou seja, Jó entra neste processo e já de início ele começa a desejar algo da parte de Deus. E lembrando, ele está no lixão da cidade, cercado por 3 amigos, e ele tem um desejo. O desejo dele é que Deus colocasse um ponto final naquele sofrimento. O desejo dele era que Deus viesse com um basta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo. Jó está sob o agir de Deus, e por não entender, ele traz consigo um desejo, e que Deus me desse o que eu espero. Jó ansiava uma intervenção da parte de Deus. E que era que Jó ansiava? Diz o versículo 9, que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão. Ou seja, Jó estava que Deus se ausentasse naquele momento, desse um basta, acabasse com a vida dele. E observe que Jó entende que mesmo naquela situação a mão de Deus está sobre ele, ou seja, Deus está no controle. Jó queria que Deus tirasse a sua mão, e disse o versículo 9, e acabasse de uma vez comigo. E acabasse comigo. Em seu sofrimento, Jó queria entregar os pontos, ser liberto de seu desconforto.
morrer. Mas Deus não concedeu o pedido de Jó, porque, ouça, Jó está no início do sofrimento, e é sempre no início que nós questionamos a Deus por não entender o seu agir, por não entender os seus planos. Eu aceitei a Jesus dia 27 de janeiro de 2005, e eu pensei no início que Deus não queria que eu casasse, e eu li na Bíblia que uns nascem eunuco, ou aqueles que nascem exclusivamente ao serviço do rei, não se envolvem com mulheres. E Jesus vai dizer que uns nasceram e outros se fazem eunuco, aqueles que já tiveram experiência, mas resolveram fazer-se. Eu tinha um quarto, ainda tenho esse quarto, né, da casa lá em Porto Velho, onde mora meu irmão. E era o quarto de guerra. Era onde eu, meu irmão, minha família, nos retirávamos para lá. Era uma dispensa, fizemos em quarto de oração, e sempre estávamos lá orando a Deus. Eu lembro que eu entrei em um processo, quando eu fui pensar em casar, tão difícil, uma luta tão grande, que eu pegava o violão, não sei tocar violão sem fazer nenhuma nota. Eu pegava o violão, ia para dentro do quarto de oração e começava a dedilhar. Eu não conseguia nem orar, eu só chorava em prantos e dizia a Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu já, em meio às palavras, dizia que eu não aguentava mais, que estava sendo difícil para mim, que na verdade eu não estava para suportar aquilo que eu estava passando. E existe às vezes, e sempre esses questionamentos vêm no início deste processo, e nós questionamos, indagamos, perguntamos, e sempre Deus não irá responder, porque às vezes para nós entendermos o agir de Deus leva um certo tempo. De início a gente pensa que Deus está contra nós, né? De início a gente pensa que Deus está de mal com a gente, mas na verdade não é. Na verdade Deus nos submeteu a estar debaixo de um propósito, de um plano dele, e é necessário que debaixo deste plano Ele comece a nos ensinar algumas coisas, inclusive as perdas, inclusive a nos levar a situações extremas, como levou Jó. Mas graças a Deus que nestas falta de experiência por entender o agir de Deus, e por muitas perguntas que nós fazemos a Ele, Deus não responde. Eu já pedi em minhas crises que Deus tirasse a minha vida. Já passei por situações adversas, difíceis em minha vida ministerial, que eu pedi que Deus tirasse a minha vida, que melhor era estar com Deus do que estar sofrendo ou envolvido naquela situação sem compreender de início o que era. E Jó faz este pedido a Deus, que Deus acabasse com ele, que Deus o matasse. O Senhor, na verdade, Deus tinha, como tem, um plano
para Jó como tem um plano para nós. Nossa tendência, como a de Jó, é querer desistir quando a situação se torna difícil, e sempre no início deste processo de Deus. Só que com o passar do tempo, nós vamos começando a aprender e a compreender o agir de Deus, e nós vamos ver que confiar em Deus nos momentos, nos bons momentos, é algo digno de elogios, mas confiar nele nos momentos difíceis testa os nossos limites e exercita a nossa fé. Confiar em Deus quando o agir de Deus está trazendo benefício é fácil, mas confiar em Deus quando o agir de Deus está tirando benefícios e trazendo-nos uma lição torna-se mais difícil. Na verdade é que nós estamos constantemente envolvidos com lutas, grandes ou pequenas, mas diante destes agir de Deus, nós devemos permanecer confiando nele e acreditando que ele está no controle de todas as coisas. Porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, 28, assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se não é consequência de pecado, é porque Deus está agindo de uma forma que todas as coisas cooperem para o nosso bem, ainda mais que nós não estejamos bem, mas Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. De início nós não compreendemos, mas nós vamos perceber que o tempo faz nos entender que tudo fazia parte de um plano de Deus. E a minha palavra é esta, a minha oração é esta: que nós compreendamos o agir de Deus. Jó 42, já para nós encerrarmos. Aquela era Jó capítulo 6, era a primeira pergunta de Jó, melhor, primeira resposta de Jó à acusação. E na primeira resposta, por não entender o agir de Deus, ele quer morrer, ele quer chutar o pau da barraca, quer entregar os pontos, como acontece conosco de vez em quando. Quantas vezes eu recebi pessoas, ouvi pessoas, eu e a minha esposa, pessoas que querem abrir mão mesmo, desistir, sair, mas isto tudo é por uma falta de compreender este agir de Deus, que nem sempre nos trará o que queremos, mas sempre trará o que nos é necessário. E no 42, Jó agora vai assimilar, compreender o agir de Deus. E ele, no versículo 6, ele responde a alguém, ele faz. Agora, ele vai encerrar o seu livro com uma resposta também, Jó. Ele vai dizer assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse. No versículo 6 ele responde e diz que queria morrer. No início. Mas agora que ele compreende o agir de Deus, ele tem uma reação totalmente contrária. E ele vai dizer: bem sei eu que tudo podes
e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Jó entende que ele fazia parte de um plano de Deus. Jó entende que Deus estava agindo em sua vida. E ele vai dizer no versículo 5 assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. De início parece que nós vamos morrer, mas no final nós vamos ver que tudo faz parte de um plano de Deus. E o que Deus quer com isso é nos aproximar mais dele, por meio destas experiências indesejadas. Jó, pastor Osvaldo, de início conhecia Deus por ouvir, como muitos dentro da igreja, sem experiência nenhuma, sem relacionamento, sem comunhão, conhecem a Deus somente por ouvir, mas este agir de Deus em sua vida fez com que ele agora conhecesse a Deus com seus olhos. Então quer dizer que Jó viu Deus? Não, Jó viu o agir de Deus na sua vida, e isso é importante. Vamos de pé? Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Como é que é? Ninguém pode ver de olho. Coloque a mão sobre o seu peito. Diga assim: eu não posso impedir o agir de Deus na minha vida. Diga assim: Deus, que os seus planos sejam executados em minha vida. Senhor nosso Deus, nós queremos te dar graças nesta noite de quinta-feira, onde estamos aqui reunidos em tua casa, dando ao Senhor um culto racional. E estamos, Senhor, em propósito nesta campanha que tem por tema: ninguém pode impedir o agir do Senhor. Tu conheces a vida de cada um que aqui está. Tu sabes quais são aqueles que estão no início